Fala, meus queridos, graça e paz, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Muito tempo que eu não apareço por aqui para postar nenhum vídeo, para postar nenhum conteúdo. Acharam que iam se livrar de mim, não é? Mas não vai ser tão fácil assim. E mais uma vez eu estou aqui para poder estar conversando com vocês a respeito da caminhada cristã, a respeito do dia a dia cristão. Uma coisa que eu tenho entendido, na realidade, e eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas é que o cristianismo, se a gente pode chamar ele de uma religião, ele é uma religião para o dia a dia. Ele é algo que a gente vivencia todos os dias. Não é algo que está retido apenas dentro de um templo, num horário específico, para um momento específico. Mas o cristianismo, aquilo que a gente vive como cristão, é um estilo de vida, é um modo de vida, é quem nós somos de fato. A palavra cristão, ela significa pequeno Cristo, na verdade. Tudo bem que ela tem no primeiro momento em que os discípulos são chamados de cristãos, a conotação é uma conotação meio que zombeteira, uma conotação sarcástica, chamando os homens que seguem a Jesus, que se submeteram a Cristo, chamando eles de pequenos cristos, de cristãos. Mas isso acabou por, mesmo sendo iniciado como uma forma zombeteira, acabou por tomando uma conotação de grande importância, de ser chamado de cristão, um pequeno Cristo que habita nessa terra. E cada pequeno Cristo que somos nós, cada um de nós, a gente contribui de alguma forma para a sociedade, contribui para a humanidade em forma de serviço. Eu acredito que nós servimos a Deus servindo as pessoas. A melhor forma de se obedecer a Deus é, em primeiro lugar, obviamente, amando a Ele sobre todas as coisas, segundo as Escrituras nos ensinam. Amando a Ele, a gente vai obedecer a Ele, obedecer a Sua palavra, a gente vai meditar na Sua palavra, a gente vai se alimentar dela, a gente vai se fortalecer por meio da palavra de Deus, que é extremamente importante para qualquer cristão. E amar o nosso próximo como a nós mesmos. O próprio Jesus nos ensinou que sobre essas coisas, baseado nessas coisas, depende toda a lei e todos os profetas. Ou seja, tudo que foi ensinado no Velho Testamento, pela lei, pelos profetas, pelos salmos, tudo que foi ensinado ali está baseado em duas premissas, grandes premissas que Jesus disse que são os dois grandes mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro grande mandamento, e amar o seu próximo como a si mesmo. Então nós servimos a Deus servindo as pessoas. Servir as pessoas no sentido de amá-las. E é obviamente que não é o amor sentimento, porque na nossa sociedade, no mundo em que a gente vive, é muito apregoado, e nós somos ensinados, não só na sociedade, mas dentro da nossa própria casa, no seio da família, que é o primeiro núcleo de sociedade em que uma pessoa começa a viver e a se desenvolver. Nós somos ensinados que o amor, ele é um sentimento. E não é que ele não seja um sentimento, mas ele não é só sentimento. O amor real, segundo as Escrituras, ele é muito mais do que sentimento, ele está acima de sentimento, porque o sentimento ele pode nos trair, e nós, sendo levados pelo sentimento, nós podemos fazer coisas terríveis. A gente pode fazer o bem, mas também a gente pode cometer o mal, pode cometer erros, e isso aí independe se você serve a Deus ou não, se você é cristão ou não, se você é de outra religião ou não, isso independe. Se nós basearmos as nossas escolhas, as nossas atitudes somente no sentimento, obviamente que nem sempre a gente vai estar disposto a fazer o bem, obviamente que a gente nem sempre vai estar disposto a estender a mão à pessoa, principalmente quando é uma pessoa que de alguma forma nos feriu, de alguma forma nos magoou, de alguma forma fez algo contra nós que nos prejudicou. Se a gente basear a nossa conduta em relação a ela, em relação a isso, no nosso sentimento, a gente vai ser traído e a gente não vai fazer aquilo que tem que fazer segundo as Escrituras como cristãos, que é amar com atitudes. A palavra amor com atitudes é aquela palavra que a gente acha que só Deus tem, o chamado amor ágape. Ágape, a palavra no grego, vem do verbo agapau, que significa boa vontade, benevolência, ou seja, é eu fazer pela pessoa, independente dela merecer ou não,
até porque nós colocamos esses parâmetros, nós colocamos esses filtros, se ela merece ou se ela não merece a minha ajuda, se ela merece ou não que eu estenda a mão para ela, se ela merece ou não que eu faça por ela alguma coisa, tendo em vista que talvez essa pessoa tenha me ferido, tenha me magoado ou tenha feito algo que me prejudicou. E na realidade o nosso filtro não tem que ser esse. O nosso filtro tem que ser aquele que a Escritura diz: amar o seu próximo como a si mesmo, mas não esse amor sentimento, amor atitude, amor ágape. Por isso eu digo, amor ágape, ensinado para nós muitas vezes que só Deus sente, na realidade não. Amor ágape, Deus não sente. O amor ágape é demonstrado por Deus quando Ele envia o seu Filho Jesus por nós, quando nós ainda éramos pecadores, segundo Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 5. Então veja, ele deixa esse exemplo para nós de que nós devemos também vivenciar, colocar em prática, que a gente deve também se submeter a esse amor como atitude, ou seja, esse amor ágape, de fazer pelo próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito por nós, de amar ao próximo como atitude, como boa vontade, como benevolência. Então, é o amor ágape que nós podemos viver também, que nós podemos praticar. Esse amor ágape, ele é um amor de prática. Isso você pratica com o seu próximo, seja uma pessoa na rua, seja uma pessoa que você não conhece, seja uma pessoa que realmente te magoou de alguma forma, te prejudicou de alguma forma. Você pratica com o seu cônjuge. Se tem uma pessoa ou uma situação ou um núcleo em que você pode praticar e muito o amor ágape, é no seu casamento, é com o seu cônjuge. Porque muitas vezes, por sermos pessoas diferentes, por ser um homem ou uma mulher, a gente tem as nossas peculiaridades e nós cometemos erros com o nosso cônjuge e temos de ser perdoado por ele. E esse perdão só é possível quando ele pratica o amor. Quando o amor é um amor ágape, quando é uma escolha, quando ele tem a boa vontade, a benevolência de me perdoar. E da mesma forma, quando o meu cônjuge, ele comete algum erro contra mim, ele faz algo que me feriu, ele faz algo que me magoou, se eu for me deixar levar pelo sentimento, eu posso ser traído e não, então, perdoar e, consequentemente, não conseguir continuar vivendo com ele. Mas a partir do momento que eu pratico o amor, que é o amor ágape, que eu tenho a boa vontade, a benevolência de perdoar, a benevolência de compreender, a benevolência de ser empático em relação a ele, então eu coloco o amor ágape em prática e eu consigo continuar vivendo dentro do meu relacionamento, dentro do meu casamento. Então veja, ser cristão é isso, ser cristão é vivenciar o dia a dia. Cristianismo é uma religião para o dia a dia, não é uma religião que está retida simplesmente no momento do culto, em 2 horas e meia de culto, em um dia específico, em dias específicos, para situações específicas. Na realidade, o que nós entendemos, baseado nas Escrituras, é que o nosso culto, na verdade, ele não começa quando a gente entra no templo, se reúne com os irmãos para poder cantar louvores, para poder fazer orações, para poder ouvir uma pregação. Na realidade, quando você acorda, que você já levanta e começa o seu dia, ali você já está cultuando a Deus. Paulo escreve aos Coríntios: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça-se tudo para a glória de Deus. Obviamente que a gente tem um momento do ajuntamento, e naquele momento a gente está ali para edificar uns aos outros e para receber. Eu vou edificar alguém e alguém vai me edificar de alguma forma, porque Paulo diz também nas Escrituras, lá em Coríntios, que quando nós nos ajuntamos, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem profecia, que é tudo para nossa edificação. Esse é o momento do ajuntamento, mas o culto, o viver, é um viver para o culto, é um viver, e o viver para Deus. E isso começa a partir do momento que eu me levanto, que eu acordo pela manhã e vou fazer as minhas coisas, vou sair para trabalhar, ou vou ficar em casa, ou vou fazer qualquer outra coisa, e nisso então eu estou servindo a Deus. Servindo a Deus, eu servindo as pessoas, eu sirvo a Deus, fazendo o meu dia a dia, eu sirvo a Deus e honro a Deus dessa forma. Então veja, o cristianismo, ele é um modo de vida, ele é um estilo de vida, então é uma coisa para o dia a dia, porque é uma coisa que você vive todos os dias, independente do lugar, independente do horário, não importa. Imagine se a gente fosse reter o cristianismo ou simplesmente limitar a vivência do cristianismo somente ao momento do culto, somente ao lugar do templo, somente no ajuntamento dos irmãos.
nós não viveríamos cristianismo. O cristianismo ele é vivido todos os dias, no dia a dia, é uma religião, se a gente pode chamar de religião, é uma religião para o dia a dia, em que a gente está servindo as pessoas e dessa forma servindo a Deus. Então entenda isso, isso é ser cristão, isso é ser um pequeno Cristo, isso é estar nessa terra fazendo a vontade de Deus, tá certo? Que Deus te abençoe com essa reflexão, que possa ser aproveitada por você e você repasse, compartilhe com quem você quiser, deixe seu like aí se você gostou, ative os sininhos para as notificações, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, coloque o seu comentário aí, vamos conversar um pouco a respeito disso. Se você tiver alguma sugestão também para que eu possa estar falando aqui em algum outro vídeo, também é muito bem-vinda. Eu te vejo no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Um grande abraço, fique na paz de Cristo, tchau!